As Três Idades da Vida Interior, terceira parte. Trecho das páginas 30 a 33. Provas que, de modo ordinário, acompanham a noite dos sentidos. Durante essa dolorosa purificação, em que, sob a influência do dom de ciência, experimentamos o vazio das coisas criadas, habitualmente são permitidas pelo Senhor tentações contra a castidade e a paciência. Essas provas têm o objetivo de fortalecer essas virtudes, que estão enraizadas na sensibilidade. Mediante essa reação, fortalecem-se estas virtudes, lançam raízes mais profundas e se estabelece uma sensibilidade mais pura, onde tudo se submete de forma mais radical à razão iluminada pela fé. Por essa mesma razão, na noite do espírito haverá também tentações que surgem na parte mais elevada da alma, especialmente contra as virtudes teologais. Essas provações apresentam-se em muitas almas interiores de forma atenuada, enquanto em outras tornam-se muito mais intensas. Isso significa que Deus deseja conduzi-las, se forem fiéis, à mais alta perfeição da vida cristã. A luta contra essas tentações mencionadas exige da alma vigorosos atos das virtudes de castidade e paciência. Essas virtudes vão se enraizando cada vez mais profundamente na sensibilidade tão trabalhada e atormentada, tornando-se germes fecundíssimos de uma vida superior. As virtudes morais adquiridas fazem com que a direção da reta razão alcance a sensibilidade. Ao mesmo tempo, as virtudes morais infusas fazem com que a vida divina da graça desça até ela. Assim entendida, essa luta contra as tentações é algo de grande elevação e beleza. Sem ela, frequentemente nos contentaríamos com mínimos esforços, com atos fracos de virtude, inferiores ao grau em que essa virtude se encontra em nós. Possuindo 3 talentos, agiríamos como não tivéssemos mais que 2. No entanto, tais atos, como ensina Santo Tomás de Aquino, não conseguem de imediato o aumento de caridade que merecem, enquanto os atos mais perfeitos obtêm esse aumento de forma imediata. A tentação nos coloca na necessidade de realizar atos altamente meritórios, às vezes heróicos, que fortalecem grandemente as virtudes adquiridas e nos garantem imediatamente um aumento proporcional das virtudes infusas. Por essa razão, o anjo Rafael disse a Tobias: porque eras agradável a Deus, foi necessário que fosses provado pela tentação. Tobias, capítulo 12. São Paulo também nos ensina: fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a própria tentação vos dará os meios para que possais suportá-la. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. O profeta Isaías escreveu: o Senhor é quem fortalece o fraco e dá muita força e vigor aos que nada são. Os que têm sua confiança posta no Senhor adquirirão novas forças e alçarão voo como a águia. Isaías, capítulo 40, versículo 29. A tentação torna evidente nossa miséria e a necessidade que temos da graça de Deus. Aquele que não foi tentado, o que sabe? Eclesiástico, capítulo 34, versículo 9. Ela nos coloca na condição de orar, pedir a Deus que venha em nosso socorro e colocar nossa confiança nele, e não em nós mesmos. Fazemos como o marinheiro durante a tempestade. Por essa confiança, o homem aprende por experiência própria o que São Paulo afirma: cum enim infirmor tunc potens sum. Quando sou fraco, é então que sou forte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O apóstolo Tiago escreve: tende, meus irmãos, por motivo de grande alegria quando passardes por várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, e que a paciência deve aperfeiçoar a obra, para que sejais perfeitos. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 2. Além das tentações contra a castidade e a paciência, neste período da vida interior podem ocorrer perdas de bens materiais, de honras e de amizades demasiadamente humanas. Nesses momentos, Deus nos pede que ofereçamos a Ele esses afetos que esquecíamos de lhe dirigir. Talvez Ele também permita a doença para que aprendamos a necessidade do sofrimento e nos recordemos de que nada podemos por nós mesmos. Assim, compreendemos a grande necessidade que temos da assistência divina, tanto na vida corporal quanto na vida da alma. Efeitos da purificação passiva dos sentidos. Se soubermos suportar bem essas provas, produzirão em nós efeitos maravilhosos. Há um dito que afirma: a paciência produz rosas.
Entre os efeitos da purificação do apetite sensível encontra-se um conhecimento profundo e quase experimental de Deus e de si mesmo. São João da Cruz ensina. Quando a alma se encontra nesse estado de trabalho, de secura e desamparo, obscurecidas as suas luzes iniciais, experimenta de maneira mais verdadeira esta virtude tão necessária e excelente do autoconhecimento, não se considerando nada e não encontrando satisfação alguma em si mesma. Obra de São João da Cruz. Este é o efeito da nascente contemplação infusa, o que demonstra claramente que ela está dentro do caminho normal da santidade. E essa falta de satisfação em si mesma e o desconsolo por sentir que não serve a Deus são mais estimados por ele do que todas as obras e consolações que a alma tinha anteriormente. Ao reconhecer assim sua pobreza e indigência, a alma compreende muito melhor a grandeza de Deus, sua bondade infinita, o valor dos méritos de Jesus Cristo e de seu preciosíssimo sangue, assim como a infinita excelência da Santa Missa e da Santa Comunhão. Nessa noite escura do apetite, Deus iluminará a alma, não apenas dando-lhe o conhecimento de sua baixeza e miséria, mas também da grandeza e excelência de Deus. Santa Teresa de Jesus também ensina: todos os livros que tratam de oração nos instruem sobre o que devemos fazer. Que nada nos importe o que dizem de nós, antes que nos alegremos mais quando falam mal do que quando falam bem, que tenhamos pouca estima pela honra e outras coisas semelhantes. Parecem-me, contudo, dons que Deus há de conceder, porque me parecem bens sobrenaturais. Mas creio em uma coisa: se há apego à honra ou aos bens materiais, mesmo que se tenham muitos anos de oração, ou melhor dizendo, de consideração, porque a oração perfeita ao final elimina esses resquícios, jamais crescerão muito nem alcançarão o verdadeiro fruto da oração. Santa Catarina deixou escrito: este duplo conhecimento de Deus e da nossa indigência são como o ponto mais elevado e o mais baixo de um círculo que constantemente se amplia. Esse conhecimento infuso da nossa pequenez é o princípio de uma verdadeira humildade, a humildade de coração que nos inclina a não desejar ser coisa alguma para que Deus seja tudo. Aviare necessire pro nihilo reputari, desejar ser desconhecido e ser tido por nada. O conhecimento infuso da bondade infinita de Deus faz nascer em nós uma caridade muito mais ardente, um amor mais generoso e desinteressado por Deus e pelas almas em Deus, além de uma confiança muito maior na oração. São João da Cruz ensina: nesta noite, a caridade de Deus é exercitada, pois não é mais pelo gosto ou pelo prazer encontrado na obra que a alma se move, mas unicamente por Deus. Muitas vezes, quando menos se espera, Deus comunica à alma uma suavidade espiritual, um amor puro e conhecimentos espirituais, às vezes muito delicados. Cada um desses conhecimentos traz maior proveito e valor do que todos os prazeres anteriores. Contudo, no início, a alma não pensa assim, pois a influência espiritual aqui é muito delicada e não é percebida pelos sentidos. A alma, nesse estado, caminha em uma semi-oscuridão espiritual. Ela se eleva sobre a escuridão inferior, que vem da matéria, do erro e do pecado, e penetra na escuridão superior, gerada por uma luz demasiadamente intensa para a fraqueza dos nossos olhos. Essa é a escuridão da vida divina, cuja luz é inacessível aos sentidos e à razão natural. Entre essas duas escuridões, a inferior e a superior, penetra o raio da iluminação do Espírito Santo. É aqui que começa a verdadeira vida iluminativa, cumprindo-se as palavras do Salvador: quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Pela influência desta luz, a caridade, antes apenas afetuosa, torna-se efetiva e cheia de generosidade. Por meio do espírito de sacrifício, ela ocupa o lugar mais elevado na alma, preenchendo-a de paz e comunicando essa paz aos outros. Tais são os principais efeitos da purificação passiva do apetite sensitivo: submeter a sensibilidade ao espírito e elevá-la até ele. Mais adiante, pela purificação passiva do espírito, este será sobrenaturalizado e plenamente submetido a Deus, com quem se unirá já nesta vida. Essas são leis superiores da vida da graça e de seu pleno desenvolvimento, regulando as relações entre as duas partes da alma. Os sentidos acabam por se submeter completamente ao espírito, e o espírito a Deus. A purificação passiva dos sentidos é mais ou menos clara para aqueles que a experimentam.
Alguns a suportam bem, enquanto outros têm maior dificuldade. São João da Cruz escreve na obra Noite Escura, livro 1, capítulo 9, final: esta noite de secura não costuma ser contínua no sentido para essas almas menos generosas, porque, embora às vezes experimentem secura, em outros momentos não. E embora em certas ocasiões não consigam meditar, em outras conseguem. Por isso, o sentido nunca se afasta completamente das considerações e reflexões, apenas por curtos períodos e intervalos, como já dissemos. Na obra Chama de Amor Viva, canção 2, versículo 5, ele explica a razão. Quando Deus deseja começar a conduzi-los pelos primeiros trabalhos e mortificações necessários, eles não querem passar por isso. Fugindo do caminho estreito da vida, procuram o largo consolo, que é o caminho da perdição. Assim, não permitem que Deus lhes conceda o que pedem. Desejando alcançar o estado dos perfeitos, recusam-se a ser conduzidos pelo caminho dos sofrimentos que esses percorreram. A transição para uma vida superior. Essa transição para uma vida superior revela a continuidade lógica e vital das diversas etapas pelas quais a alma deve passar, para alcançar a perfeita pureza e santidade que lhe permitirá entrar imediatamente no céu. Não se trata de uma justa posição mecânica de estados sucessivos, mas do desenvolvimento orgânico da vida espiritual. Nesse ponto, São João da Cruz contribuiu notavelmente para a teologia espiritual, ao ensinar sobre a necessidade e a natureza íntima dessas purificações. Ele descreve o purgatório antecipado, no qual se avança adquirindo méritos, algo impossível após a morte. Que o Senhor nos conceda a graça de passar por nosso purgatório nesta vida, em vez de na outra. Ao final de nossa existência, seremos julgados segundo a pureza de nosso amor a Deus e as almas em Deus. Notas explicativas do texto. Purificação dolorosa e tentações contra a castidade e a paciência. Purificação dolorosa e vazio das coisas criadas. Refere-se a um processo espiritual em que a alma, iluminada pelo dom de ciência, percebe a transitoriedade e o vazio dos bens terrenos. Este é um dos elementos da noite escura, conceito central na obra de São João da Cruz. Virtudes na sensibilidade. A castidade e a paciência são mencionadas como virtudes especialmente desafiadas neste período. A sensibilidade aqui alude à dimensão emocional e corporal do ser humano, que é chamada a ser purificada e submetida à razão iluminada pela fé. Noite do Espírito. Nesta fase mais avançada, as tentações afetam a parte mais elevada da alma, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Isso demonstra a profundidade da luta espiritual rumo à santidade. O 2. Finalidade das tentações e crescimento espiritual. Raiz mais profunda das virtudes. A prática constante e enérgica das virtudes, especialmente em situações de tentação, fortalece a alma e a direciona à perfeição cristã. Referência a São Tomás. O texto cita São Tomás de Aquino, que ensina que atos mais perfeitos de virtude geram um aumento imediato de caridade. Isso reflete a ideia de que a santidade exige esforço e fidelidade nas provações. 3. Efeitos das tentações e confiança em Deus. Crescimento na humildade e confiança. A tentação revela a fraqueza humana e conduz à oração, à dependência de Deus e ao exercício de virtudes heróicas. Exemplos bíblicos, como a história de Tobias e as cartas de São Paulo e São Tiago, reforçam esse ensinamento. Provação como graça divina. A frase, "Por que eras agradável a Deus? Foi preciso que te provasse a tentação", destaca a pedagogia divina. As provações são oportunidades de crescimento e purificação. 4. Purgatório antecipado e iluminação espiritual. Purificação dos sentidos. A noite escura dos sentidos leva à submissão das paixões à razão e ao espírito. Este processo prepara a alma para o estado de perfeição e união com Deus, antecipando o purgatório nesta vida. Contribuições de São João da Cruz. O autor sublinha a contribuição única de São João da Cruz à teologia espiritual ao explicar a necessidade e a natureza dessas purificações, vistas como um purgatório antecipado, onde ainda é possível acumular méritos. Transição para uma vida superior.
A santidade é apresentada como um desenvolvimento orgânico e não como um estado alcançado de forma mecânica. Isso reflete a continuidade e a lógica espiritual que permeia o progresso da alma rumo à santidade. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.